do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 26. A palavra do Senhor diz assim: E apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu, perplexo, para junto deles, e chamado o pródigo de Salomão. E vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vós admireis a respeito disso? Porque ficais olhando para nós como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedirdes que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu força a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpre o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus, e é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre os quais Deus falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio, pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram este dia. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez em vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, digno de honra, de louvor e de toda glória, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a trabalhar no meio da Tua igreja. Continua, ó Espírito Santo, a realizar a Tua obra, a fazer o Teu querer, a fazer a Tua vontade neste lugar. Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua poderosa voz. Aqui estamos para glorificar o Teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, para prestar o nosso culto a Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco
assim como tu já falaste por diversas maneiras neste lugar, nesta noite, nós te pedimos e te rogamos, Senhor, continua a palestrar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o teu querer e a tua vontade neste lugar. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja proclamado, que o seu nome seja reconhecido, que o Senhor seja engrandecido neste lugar. E que ninguém se atreva a ter o seu nome reconhecido a não ser o Senhor. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual vimos domingo passado a cura de um aleijado de nascença, onde vimos que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e aonde um homem estava perto da porta formosa pedindo uma esmola, e Pedro e João diz para eles: olhe para nós. E ele olha, e Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse para ele: levanta e anda, ou esteja curado, e o pega pela mão direita. Estamos vendo agora aonde Lucas vai nos dizer os fatos que aconteceram logo após a esse milagre ter acontecido. O texto vai nos dizer que, pegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, e ao chamado pródigo de Salomão. O texto vai nos dizer que, anteriormente, que o homem entra saltando e glorificando e exaltando o nome de Deus. Mas nesse momento, Lucas é bem claro em nos dizer que este homem se apega, se agarra a Pedro e João. Esse homem abraça eles como quem seguisse e queria seguir a eles. E todos que viram aquele homem e conheciam aquele homem que tinha sido curado, foram até eles, correram perplexos para junto deles, ao chamado pródigo de Salomão, aonde eles estavam, dentro do templo ali, no pródigo de Salomão, uma parte inferior do templo. Todos correram perplexos para eles, todos foram até eles. E vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vós admireis a respeito disso? Porque ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? Pedro anuncia àqueles homens: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão querendo, talvez, nos adorar? Como se nós tivéssemos feito o homem andar pelo nosso poder, por nós mesmos ou pela nossa religiosidade. O interessante é que Pedro vai anunciar que aquela obra era de Jesus, aonde ele poderia, talvez, quando ele disse: nós não temos ouro nem prata, poderiam ter se aproveitado dessa ocasião para enriquecer, como vimos hoje em diversas vezes na história, onde pessoas têm tomado a glória de Deus para sua própria reconhecimento e exaltação. Mas esses homens disseram para eles: por que estão olhando para nós? Como se ficais olhando para nós como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade. Eles disseram: por que vocês estão olhando para nós? Ou eles poderiam dizer: não, certo, eu busco mesmo, eu oro, eu estou aqui todas as vezes no templo, eu estou sempre orando, eu estou sempre buscando, eu estou sempre em conexão com Deus. É por causa da minha religiosidade
este homem está andando, mas eles reconhecem que o poder é do Senhor. Eles reconhecem que por mais que eles tenham vida de oração, por mais que eles busquem ao Senhor, por mais que eles tenham vida de entrega, quem realiza a obra é o Espírito Santo de Deus. E vivemos num mundo onde as pessoas têm dito que têm feito isso, têm feito aquilo, porque têm pago alto preço. Pessoas têm realizado diversas coisas e têm sido reconhecido, e sendo reconhecido até talvez financeiramente, dizendo que a honra e a glória são deles, porque eles pagam um preço, sobem monte, oram, jejuam, fazem diversas coisas. Mas o texto vai nos anunciar que eles ficam olhando para eles como se indignados, dizendo: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Por que ficais olhando para nós como se estivéssemos tendo feito andar o nosso próprio poder ou religiosidade? Pedro vai anunciar e dizer que não foi por eles mesmos e também não foi por causa da sua religiosidade. Pedro vai anunciar para aqueles que estão no templo que não foi por causa da minha religiosidade, nem por nós mesmos. E por que vocês estão olhando para nós, achando que fomos nós que fizemos? E Pedro continua dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregaste adiante de Pilatos, negaste quando ele havia resolvido soltá-lo. Pedro vai dizer e vai anunciar que as pessoas, os judeus, diziam que eles nada tinham com a morte de Cristo Jesus, que o que tinha acontecido foi Pôncio Pilatos que tinha decidido executar a morte de cruz. Mas Pedro vai anunciar e dizendo: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que vocês conhecem, o Deus que vocês dizem servir, o Deus que vocês dizem ser servos. Pedro está dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo para aqueles, os israelitas: o Deus que vocês conhecem, o Deus que vocês servem, o Deus que vocês se gabam em dizer que deu a lei para vocês. Esse Deus que protegeu vocês, que tirou vocês da terra do Egito, esse Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregaste diante de Pilatos, negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Pedro vai dizer para eles: a culpa não é de Pôncio Pilatos, a culpa é de vocês. Quando Pôncio Pilatos já havia decidido soltá-los, vocês gritaram: crucificam. O interessante desse texto, a qual vai nos dizer sobre a pregação de Pedro, onde Pedro aproveita a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo Jesus, aonde a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos estar como obreiros aprovados, que não se envergonha da palavra e que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar. Pedro está aproveitando a oportunidade que lhe foi dada. Pedro está aqui neste momento aproveitando a oportunidade de falar de Cristo Jesus. Pedro está aproveitando a oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Através desse milagre e das pessoas que chegaram até eles por causa desse milagre. O que
você tem passado para aqueles que estão perto de você? Você tem aproveitado a oportunidade de falar de Cristo Jesus, de falar daquele que te salvou, que mudou a sua vida, que mudou a sua história, que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você? Precisamos estar prontos como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejem bem a palavra da verdade. Precisamos aproveitar o momento em que o Senhor tem nos dado para falar do seu amor, para anunciar o seu evangelho, para declarar as maravilhas de Cristo Jesus. Por isso Pedro está dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregaste diante de Pilatos, negaste quando ele havia resolvido soltar, negastes Cristo Jesus, negastes o servo de Deus. Pedro está dizendo, está anunciando a eles que eles negaram, mas vós negastes o santo justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Pedro vai dizer: vocês foram muito mais além do que negar a Cristo Jesus. Preferiram um homicida no lugar do Messias. Preferiram um homicida no lugar de Cristo Jesus. E em nossas vidas não é diferente. Existem muitas pessoas que têm preferido diversas coisas que este mundo pode dar no lugar de Cristo Jesus. Vivemos num mundo onde pessoas preferem os amigos, preferem as bebedeiras, preferem as orgias, preferem o seu eu, preferem as suas vontades no lugar de Cristo Jesus. Assim como aqueles homens preferiram um homicida, muitas pessoas têm preferido realizar e preencher o seu ego, realizar e preencher as suas vontades, fazer aquilo que lhe atrai, do que realmente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Hoje ainda pessoas têm escolhido viver dissolutamente, têm escolhido diversas coisas, riquezas, bens, família, filhos, no lugar de Cristo Jesus. Pessoas têm escolhido viver a vida que bem lhe atrai e achando que ainda assim encontrarão com Cristo Jesus para viver eternamente. E Pedro está dizendo àqueles homens: vocês escolheram um homicida, que um homicida fosse liberto ao invés de Cristo Jesus. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunha disso. Pedro está dizendo para os israelitas e também está dizendo para nós que somos pecadores. Por causa do meu e do seu pecado, nós matamos Cristo Jesus. Por causa do meu e do seu pecado, nós crucificamos Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por causa da falsa ilusão de viver o livre-arbítrio da forma que eu quero, da forma que eu desejo, nós crucificamos a Cristo Jesus. E ele está dizendo: mataste o autor da vida, mataste o Deus, a que Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Eles anunciavam e proclamavam: nós somos testemunhas do que Deus fez, ressuscitou Cristo Jesus, e Ele vivo está.
Jesus não está mais morto, não está em uma cruz. Jesus está vivo e está à direita do Pai e vive e governa eternamente pelos séculos dos séculos. E eles estão dizendo: nós somos suas testemunhas, nós somos testemunhas da sua ressurreição, e morreram de forma horrível para negar Cristo Jesus, para negar o Evangelho. Mas eles não negaram, pois eles viram Cristo Jesus. Eles viram Cristo Jesus ressurreto. E eles creram em Cristo Jesus. E que Ele voltaria para buscar a eles. Por isso eles estão dizendo: nós somos testemunhas. Nós somos testemunha disso, pela fé no nome de Jesus. Este homem deu força, este nome deu força a este homem, que vedes e conheceis. Eles estão dizendo, eles começaram dizendo: porque vocês estão olhando para nós, achando que foi nós, a nossa religiosidade. E agora ele está anunciando: quem fez tudo isso foi o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus está acima de todo nome. Jesus, quando foi ao Pai, disse que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu realizaria para a glória de Deus. Por isso eles estão dizendo: pois a fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem, que vedes e conheceis. Foi o nome de Jesus que curou ele. Foi o nome de Jesus que deu força a ele. Foi o nome de Jesus, sim, a fé que vem por meio dele. O interessante que próprio Pedro vai dizer: é a fé que vem por meio dele, não é nem a minha fé. É a fé por meio de Jesus Cristo, por meio do nome de Jesus. Não é a minha fé, não é a sua fé, é a fé que vem pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Não é a oração do pastor, é o Senhor da oração. Não é a oração de alguém que busca, que faz. É a oração de Deus, é o Deus da oração. Quem tem poder é o nome do Senhor. Quem tem poder é Cristo Jesus. Quem tem poder é Ele, não é o homem. Por mais que muitos homens tenham se vangloriado por ser usados por Deus, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usou a jumenta para falar com o profeta, porque Ele não pode usar você cheio de intelecto, cheio de conhecimento. Mas existem pessoas que acham: porque eu fiz, aconteci, porque eu sofri, a honra e glória é minha. A palavra do Senhor vai nos dizer que na hora o Espírito Santo vos lembrará o que dizer, o que falar. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que realiza a sua obra na minha e na sua vida. Mas existem pessoas que querem ser reconhecidas pelo aquilo que faz. Deus está usando a jumenta e querem ser usado e dizer que o seu nome, e porque pagou o preço, e porque fez isso, e porque fez aquilo, que as coisas acontecem. Se Cristo Jesus, se o seu nome, se o Espírito Santo se retirasse de nós não poderíamos nada. Sansão achava que ainda possuía o Espírito Santo, mas quando ele tentou usar a sua força, o Espírito Santo havia se retirado dele. Existem muitas pessoas que estão achando que podem e fazem porque o Senhor
lhes concedeu que fizessem e que realizassem. Pessoas querem ser reconhecidas pelo que fazem, mas Pedro está dizendo que até a fé vem dele, até a fé vem por meio do nome dele. Pela fé no nome de Jesus, esse homem deu força, e este homem que vedes e conheceres, sim, a fé que vem por meio dele, a fé que vem por meio de Jesus. Ele está reconhecendo: eu sou pó e cinza. Ele está dizendo: eu não sou nada. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? O salmista vai dizer que se não fosse Deus, ora Israel. O salmista vai dizer na travessia do Mar Vermelho, ele vai dizer: se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse Deus, o que seria da sua vida? Se não fosse Deus, o que seria de você? Vivemos num mundo onde pessoas querem tomar o lugar de Deus, querem possuir a glória, querem ser cheias do poder, para receber reconhecimento e aplausos. Mas o apóstolo de Cristo Jesus, aquele que andou com ele durante 3 anos, aquele que viu o Cristo ressurreto, aquele que ouviu coisas que Jesus não falou para a multidão, aqueles que estavam ali com intimidade com ele, vivia com ele, anunciou e disse: eu não sou nada, não sou eu que faço, é Cristo Jesus, é o seu nome, e a fé é por meio dele, não sou eu. Precisamos reconhecer quem Deus é na minha e na sua vida. Precisamos reconhecer a Cristo Jesus no meu e no seu viver. Precisamos verdadeiramente reconhecer quem Ele é e quem nós somos diante dele. Agora, irmãos, por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Saúde perfeita. Saúde completa diante de vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro, mais do que ninguém, aquele que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele está dizendo: irmãos, eu reconheço que vocês fizeram por ignorância. Talvez ele esteja pensando e dizendo: eu também fiz, mas hoje meus olhos veem, hoje eu reconheço. Ele está dizendo: agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. A lei mosaica dizia que quando você faz algo sem ter um conhecimento, você pode se arrepender e Deus pode te perdoar. Por isso ele está dizendo: eu reconheço que vocês fizeram por ignorância. Eu reconheço que vocês fizeram por ignorância, não só vocês, mas também as suas autoridades. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer.
Pedro está falando sobre os profetas do Velho Testamento que anunciaram a vinda do Messias. Está falando sobre Isaías 53, que vai dizer as coisas que Cristo Jesus iria passar por causa de mim e de você. Pedro está anunciando e dizendo que, mas Deus cumpriu essas coisas que havia anunciado. Jesus cumpriu, Deus cumpriu as coisas que Ele disse através dos seus profetas que iria acontecer com Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho e cumpriu o que Ele já havia anunciado há anos e anos atrás. Ele cumpriu o que Ele havia dito dos seus profetas, o que Cristo iria sofrer. E Pedro disse: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que o vosso pecado seja apagado. Pedro está dizendo a eles: irmãos, foi por ignorância. Deus está dando oportunidade para você. Foi por ignorância que você agiu e você fez, mas hoje você conhece o verdadeiro Evangelho. Foi por ignorância, mas hoje eu estou aqui para te dizer a respeito de Cristo Jesus. Pedro está dizendo: foi antes por ignorância, mas agora arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Se volte para Deus. A palavra convertei-vos é se volte para Deus. Convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, quando nós confessamos e voltamos para Ele, nossos pecados são apagados. Tudo aquilo que Deus tinha contra mim e contra você, tudo aquilo que fez Cristo Jesus ser crucificado na cruz do Calvário, através do seu sangue, é apagado. E você não é mais devedor. Através do sacrifício de Cristo Jesus, Ele apaga o meu e o seu pecado. Por isso que quando Deus olha lá dos céus para derramar a ira sobre a minha e a sua vida, se você verdadeiramente está debaixo do sangue de Cristo Jesus, Ele olha e vê o sangue de Cristo Jesus, vê a marca da promessa, o seu Espírito habitando em você, e não derrama a sua ira, porque você foi comprado e você foi limpo, e os seus pecados estão apagados diante de Deus. Jesus pode apagar os seus pecados. Jesus pode derramar a misericórdia sobre a sua vida, mas é necessário reconhecer os seus maus caminhos. É necessário se arrepender da onde você tem andado, da onde você tem vivido e o que você tem feito. É necessário se voltar, convertei-vos, se voltar para Deus, para que Ele haja de misericórdia na minha e na sua vida. É necessário se entregar a esse Deus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, que fez um caminho de volta para Deus, um caminho que foi perdido no Éden com o pecado humano. Quando o homem decide fazer a sua vontade, fazer dele o seu Deus, Jesus se entrega para Ele ser o caminho, a porta das ovelhas, para Ele nos levar de volta a Deus. E através do seu nome, temos acesso à sala do trono de Deus Pai. De modo que
da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você vive tempos de refrigério. Tempos de refrigério são para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Tempos de refrigério são para aqueles que se convertem e voltam para Deus. Tempo de refrigério. E Ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado. E Ele vos envia o Messias, que Pedro está dizendo, que já foi predeterminado, o Messias que já veio, Cristo Jesus. Jesus. E é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre os quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pedro está dizendo, e Ele ainda não voltará até que se cumpra tudo o que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. E se nós formos analisar todas as coisas que os profetas já falaram, todas já se cumpriram. Jesus jaz às portas. Jesus já está voltando. Está tu preparado para receber o noivo? Está tu preparado para encontrar com Cristo Jesus? Está tu pronto, ó igreja, para se encontrar com Cristo Jesus? Mas Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo que vos disser. Pedro está dizendo, lembra lá o que Moisés disse em Deuteronômios sobre o profeta que se levantaria no meio de vós? Esse é Cristo Jesus. Lembra da promessa de Moisés? Esse é Cristo Jesus. Eles achavam que o profeta era uma pessoa e o Messias era outra. E Pedro está dizendo, esse é Jesus, o profeta que Deus enviaria. Esse é o Messias. Esse é o Cristo. E acontecerá que todas as pessoas que não ouvir este profeta será exterminado dentre o povo. Pedro está dizendo o que está escrito lá em Deuteronômio. Pedro está dizendo o que Moisés falou: aquele que não desse ouvido a Cristo Jesus seria exterminado dentre o povo. Pedro está dizendo, talvez você tenha errado e tenha vivido uma vida errada por ignorância, mas hoje Deus está falando com você. Hoje a decisão é sua. Hoje Deus está anunciando o seu evangelho. Talvez você tenha vivido ou viveu uma vida por ignorância, mas hoje Deus está te anunciando e dizendo: Ele, Cristo Jesus, é o Cristo, o Messias, aquele que viria, o profeta. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram este dia. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da geração, através da descendência de Abraão, veio Cristo Jesus.
e toda a terra, todo ser vivente foi abençoado. E Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Pedro está dizendo: Deus ainda vos abençoou, enviando Cristo Jesus, para que vocês pudessem ter a oportunidade de voltar para Ele. Pedro está dizendo: Deus ressuscitou seu servo e enviou-vos primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi bênção para mim e para você. Trouxe sobre ele o pecado, trouxe sobre ele a guerra com Deus, mas nos trouxe paz com Deus. Cristo Jesus entregou a sua vida para que você tenha uma vida abundante com Ele. Mas é necessário reconhecer os seus bons caminhos. É necessário reconhecer o que você tem feito e quem tem sido o Senhor da sua vida. É necessário se voltar para Deus, se converter dos seus maus caminhos, e todo o seu pecado será apagado diante de Deus. Que você possa reconhecer a Cristo Jesus e que você possa verdadeiramente buscar viver para Ele eternamente, pois só Ele pode te dar vida, só Ele pode te levar a morar com Ele eternamente. Quero convidar os segundos oficiais da